Olá, turma! Vamos iniciar nossa aula de hoje falando sobre o sistema digestório que se encontra no capítulo 2. Agora nós vamos falar sobre a atuação do sistema digestório. Sabemos que ele possibilita a nutrição humana. Então, a primeira etapa dessa nutrição começa pela ingestão. O que seria a ingestão? Quando os alimentos, eles são triturados por quem? São triturados através da mastigação com auxílio dos dentes, E são misturados, esses alimentos são misturados à saliva, Todo esse processo acontece na boca. A segunda etapa da nutrição humana nós chamamos de digestão. Essa digestão, ela começa na boca, E ela vai ocorrer também no estômago e na porção inicial do intestino, Então, o que seria a digestão? É a transformação dos nutrientes em substâncias absorvíveis pelo corpo. Então, resumidamente, a digestão é o processo em que vai transformar os nutrientes que estão nos alimentos em substâncias que são assimiláveis, Substâncias que são, como foi colocado no texto, em substâncias absorvíveis pelo corpo. O transporte de nutrientes, ele pode acontecer através da membrana das células do intestino, E ser absorvido. Esses nutrientes, os mais fáceis de serem absorvidos pela membrana das células do intestino é a glicose, as vitaminas, os sais minerais, mas temos também substâncias, nutrientes, que não são absorvíveis, pela membrana das células, ou seja, são substâncias que precisam ser, a molécula, a substância em si, ela precisa ser quebrada em partículas menores para que aconteça a absorção desse nutriente no organismo. Temos também o auxílio na digestão das enzimas digestórias. As enzimas digestórias, elas são proteínas que estão adaptadas para quebrar os alimentos em nutrientes que o seu corpo pode absorver. Então, nós temos aí enzimas que auxiliam nesse processo de digestão, fazendo essa quebra, dessa substância em partículas menores e mais fáceis de serem absorvidas. Temos na boca as enzimas na saliva, por exemplo, a digestão do amido acontece na boca, dos carboidratos. Então, inicialmente, essa digestão ela acontece na boca, porque nós temos aí a presença de uma enzima presente na saliva, chamada de amilase salivar. E temos também o auxílio de enzimas no estômago, que estão presentes aí no suco gástrico, que é um líquido que é liberado, que é produzido lá no estômago e que auxilia na digestão dos alimentos para que os nutrientes desses alimentos sejam absorvidos, nessa etapa. Então, a gente pode concluir que os locais da digestão começa pela boca, A digestão continua quando o bolo alimentar, que é a forma que a gente se refere ao alimento depois que ele é ingerido, Depois que você ingere o alimento, a gente já chama isso de bolo alimentar, E aí esse bolo alimentar, ele segue para o estômago e a digestão vai ser concluída, lá no intestino,
mais precisamente na porção inicial do intestino, que nós chamamos de duodeno, tá? E a digestão dos nutrientes vai ser concluída lá no intestino. Porque a comida engolida, ela não vai para os pulmões. O que explicaria isso? Nós sabemos que a comida, ela tem um caminho a ser percorrido, né? Ela tem uma sequência. Então, a comida, o alimento, né? A língua, ela vai fazer inicialmente a ação de empurrar esse alimento para a faringe e, em seguida, ela ir em direção ao esôfago. Então, na maior parte do tempo, essa entrada da laringe, ela fica aberta para que o ar possa passar e ir em direção aos pulmões. Quando nós nos alimentamos, no momento que a gente vai engolir a comida, vai acontecer movimentos dos músculos da epiglote, tá? E aí, a epiglote, ela é uma estrutura feita de cartilagem que fica acima da laringe. Então, a epiglote, ela funciona como se fosse uma válvula que regula essa passagem do ar e a passagem do alimento. Então, quando o alimento vai passar, a epiglote, ela abaixa, tá? Ela fecha essa entrada da laringe, impedindo que o alimento vá em direção aos pulmões. Depois que esse alimento, a comida, passou pela faringe e foi em direção ao esôfago, a epiglote ela volta a se elevar, abrindo aí a entrada da laringe para a passagem de ar. Então, acontece dessa forma o trajeto, né, do ar e do alimento, tá? Porque esse canal, a faringe, ela faz parte tanto do sistema respiratório, tá? Como do sistema digestório, porque tem a passagem de ar e tem a passagem do alimento. Então, a epiglote, ela tem esse poder, né? Ela tem essa função de regular isso, tá? E impedir que o alimento, ele entre no sistema respiratório, tá? É que ele vá em direção aos pulmões. Atuação da bile. A função do fígado na digestão é produzir a bile. Nós sabemos que o fígado, ele é um órgão anexo ao tubo digestório, tá? Ele faz parte desses órgãos que desembocam aí, né? Que vão terminar indo em direção à porção inicial do intestino, tá? Eles auxiliam no processo de digestão. O fígado, ele é extremamente importante para a saúde. Ele tem várias funções aí. Nós podemos citar a questão da produção da bile, que a bile, na verdade, é um líquido que é produzido pelo fígado e fica armazenada numa vesícula chamada vesícula biliar, que vocês podem observar na gravura, certo? Nós temos aqui a imagem da vesícula biliar, que eu estou destacando em azul, tá? A bile se encontra, que é o líquido, se encontra dentro dessa vesícula. E a bile, na verdade, ela não contém enzimas, então esse líquido ele tem uma função que é justamente funcionar como se fosse um detergente, porque a enzima ela não faz a quebra das partículas grandes em partículas menores para ajudar na digestão. Como que a bile não tem enzimas e ela consegue fazer essa fragmentação, né? Principalmente dos lipídios?
que são as gorduras. Então, a bile ela é um líquido que ela atua como se fosse um detergente. Por quê? Você percebe que o detergente, ele fragmenta a gordura, né, em várias gotículas de gordura, ou seja, ela vai ali fazer com que essas gotas de gordura elas fiquem dispersas na água e que seja mais fácil dela ser eliminada, né? No caso aqui, a bile, ela funciona como um detergente, fazendo a fragmentação desses lipídios que a gente ingere aí através da alimentação e essas gotículas de lipídios, elas ficam dispersas na água que está ali presente, tá? E vai facilitar a ação das enzimas que vão chegar e atuar sobre esses lipídios, certo? A digestão dos lipídios, ela acontece dessa forma, tá? Esses lipídios você adquire através da alimentação. Então, a gente tem aqui a gravura ao lado mostrando o fígado, a vesícula biliar, que tá aqui com a bile dentro, tá? Que é esse líquido. Nós temos aqui o estômago, temos aqui o intestino, tá? O intestino delgado, com a porção inicial aqui do intestino delgado, vocês sabem que é onde acontece a digestão dos nutrientes, tá? Mais precisamente é nessa parte inicial do intestino. E temos aqui também outro órgão anexo, que é o pâncreas, que nós vamos comentar adiante. Então, nós temos aqui o pâncreas, que é um órgão também anexo, tá? Ao tubo digestório. Ele juntamente com o duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado, eles contêm enzimas. E qual seria a função dessas enzimas por eles, tá? Essas enzimas elas vão fazer o papel de concluir a digestão dos nutrientes, principalmente aqueles que inicialmente foram quebrados em partículas menores. Nós temos aqui a presença das principais enzimas encontradas, são a amilase, que é responsável pela digestão do carboidrato, e também a lipase, que ela atua sobre a gordura, tá? Ela vai fazer a digestão dos lipídios. A terceira etapa da nutrição humana é a absorção, é onde os nutrientes eles passam para o sangue e são distribuídos por todo o corpo. Essa absorção ela finaliza, tá? Na porção inicial do intestino delgado, que nós chamamos de duodeno. Então aqui esse GIF, tá? Ele representa justamente esses nutrientes que estão sendo absorvidos aqui no intestino. E na gravura ao lado, você tem aqui, tá? Essas vilosidades que parecem dedos de luva, né? Essas vilosidades, essa parede de vilosidades aí é uma imagem mais próxima do intestino. E você percebe que essas vilosidades, elas permitem que aconteça uma maior absorção do nutriente, porque eles têm uma superfície de contato maior, né? Substâncias podem ficar incrustadas entre essas velocidades aí, podem ficar mais aderidas, né? Então, dessa forma, a absorção se torna mais completa. E nós temos a presença dos vasos sanguíneos, que são os capilares. Nós chamamos de capilares porque são os vasos mais finos que temos, são eles. Então, esses vasos sanguíneos vão carregar, né, vão receber esses nutrientes e o sangue vai transportar esses nutrientes
para todo o corpo, distribuindo por todo o corpo. A última etapa é a eliminação de todos os materiais que não foram digeridos nem absorvidos pelo corpo, tá? Eles vão ser jogados fora. Então, as fezes é tudo aquilo que não foi absorvido e nem digerido pelo corpo humano, tá? Então, ele vai ser eliminado, vai ser jogado fora do corpo.